Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do podcast Pega a Visão. E hoje nós vamos abordar temas como conquistas, carreira, desafios e oportunidades e bastidores da oftalmologia. Hoje eu tenho a honra de receber, um prazer imenso receber a doutora Carolina Minelli Martinez, que é oftalmologista pela Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Fellow de Retina e Vítreo pela Universidade de São Paulo, foi preceptora do ano de 2025 na Universidade de São Paulo, é professora do Grupo Medcoff, voluntária de projetos envolvendo saúde visual, oftalmologista na Clínica Martinez e maratonista também, né, doutora? Sim, tem que ter um pouquinho de cada coisa na vida, né, não pode ser só trabalho. Verdade. Doutora, faltou alguma coisa, esqueci de algo? A senhora é multitarefas. Eu acho que o mais importante tá aí mesmo, o mais importante tá aí. Obrigada pelo carinho, Mari, obrigada pelo convite, uma alegria imensa estar aqui com você hoje. Obrigada, doutora. Doutora, como foi a sua trajetória até entrar na medicina da USP? Eh, Acho que a gente escolhe muito novo carreira, né, a gente escolhe muito novo. Quando estudei a vida inteira em São Paulo, num colégio particular em São Paulo, na hora de prestar, eu tinha tanta certeza do que eu queria que eu prestei medicina, direito e engenharia. Eu prestei as 3, uma em cada universidade. E acabei passando em medicina na USP, né, não dá pra dizer não pra medicina na USP. Eu tinha 17 anos, não sabia de muita coisa, mas não era boba pra recusar essa essa vaga. E, enfim, entrei muito novinha, entrei com 17 anos na faculdade, eh, ainda sem saber exatamente o que significava a medicina, fui entendendo isso ao longo do curso, mas a trajetória foi essa. Doutora, e como foi a sua vivência durante a graduação? A senhora participava ativamente de ligas, projetos, estágios, fez estágio em outros hospitais, internacional, durante a graduação? Como que foi seu contato? Eu acho que eu aproveitei muito a faculdade de medicina em todos os sentidos. Obviamente, aproveitei muita parte das aulas, tudo que a USP tem a oferecer, o ciclo clínico, o ciclo básico, o ciclo clínico, o internato, eu aproveitei muito, 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 muito mesmo. Eu acho que tinha um foco naquela época, era um foco um pouco diferente. Não tinha tanto isso de pensar em passar na prova de residência. A principal coisa pra mim era aproveitar a faculdade, e aí passar na prova viria como algo natural. Então, se eu tivesse num plantão e eu tinha opção de estudar ou de atender um paciente, eu ia atender um paciente. A minha prioridade sempre foi me formar numa boa médica, independente da prova. E eu acho que isso me fez aproveitar mais a faculdade, né. Além da parte acadêmica em si, eu fiz tudo que você pode imaginar na faculdade. Fui da atlética, fui diretora de modalidade da atlética, fui diretora acadêmica do centro acadêmico do CAOC. Eu fiz vários projetos de extensão, participei da expedição cirúrgica, que, enfim, já começou aí minha vontade de levar a saúde para regiões, né, distantes, que hoje é uma coisa que eu faço com uma frequência muito grande, mas o primeiro contato aí foi durante a graduação. Eh Fiz muitas ligas de tudo que você pode imaginar, desde pré-natal até o perioperatório, até fiz liga de genética, fiz liga de tudo, eh, e intercâmbios, que foi uma coisa que eu aproveitei muito. A USP tem vários convênios internacionais, então eu fiz 4 intercâmbios ao todo na faculdade. No terceiro ano, eu fiquei 2 meses na Cleveland Clinic, que é tido como um dos melhores hospitais do mundo. Fiquei 2 meses lá fazendo intercâmbio em medicina reprodutiva. Nada a ver com oftalmo, mas eu acho que o momento da graduação era de você abrir horizontes, não fechar horizontes, então foi muito bom. Uhum. Acabaram me convidando para voltar no ano seguinte como coordenadora do mesmo programa, então no quarto ano eu fui de novo pra Cleveland Clinic, fiquei 2 meses lá, mas numa outra posição, coordenando o programa. Do quarto para o quinto ano, eu fiz intercâmbio em Harvard, fiquei um ano fazendo intercâmbio de pesquisa lá, que foi um ano era o melhor ano da minha vida até o ano passado, que foi o ano que eu fui preceptora e noiva, e aí esse ano ganhou. Mas até então tinha sido o melhor ano da minha vida, que publiquei na Nature, conheci, assim, entrei em contato com um novo mundo universitário que eu não fazia ideia na melhor universidade do mundo, né, então foi incrível. E no quinto ano eu fui para o Japão, fiz estágio de dermatologia e de oftalmo no Japão.
Então, eu acho que dá pra dizer que foi uma faculdade muito bem aproveitada. Eu realmente recomendo que quem estiver ouvindo a gente, esteja na graduação, faça o mesmo, porque a a faculdade é muito mais do que só a sala de aula, sabe. E é muito legal essa vivência ampla, né, durante a faculdade, você não ficar só voltado para a área que você quer fazer, né. Com É certeza. muito mais é um repertório muito maior. Minha percepção dentro da oftalmo é que vocês são muito completos, né, quanto a diagnóstico e ao cuidado com o paciente, né. Uhum. E, doutora, eu acho muito legal, eu lembrei lá do Comum, essa parte. A senhora começou pela residência de cirurgia geral, né? Sim, eu terminei a residência de cirurgia geral. Quando eu terminei a faculdade, né, foi hora de prestar a residência, e eu prestei cirurgia geral. Eu venho de uma família de oftalmos, tenho pai, mãe, tio, primos, muitos oftalmos na família, e eu quis fazer cirurgia geral. E eu não me arrependo dessa decisão, foi uma ótima decisão. Terminei a residência e eu realmente não acho que foram anos perdidos, eu acho que aprendi muito, me tornei uma médica melhor, uma pessoa muito melhor. Levo hoje os conhecimentos da cirurgia geral, mas o meu caminho estava guardado na oftalmo. Foi muito difícil mudar de decisão, né, é muita ainda mais se você terminou uma residência super puxada, que nem cirurgia geral lá no na USP, e aí decidi prestar, virar R1 de novo. Eu confesso pra você que não foi fácil, foi foi puxado. Mas eu acho que nosso caminho nem sempre ele é linear, né. E Sim. eu tenho muita certeza, acho que se eu tivesse prestado oftalmologia direto, eu ia me questionar a vida inteira: "E se eu tivesse feito cirurgia?". Eu gostava muito, até hoje gosto muito de cirurgia, mas eu precisava viver a cirurgia para entender que o meu prazer dentro da medicina, ia ser maior, eu poderia fazer melhor para os meus pacientes na oftalmo do que na cirurgia. Então é um pedaço da minha história que eu tenho bastante orgulho. Doutora, aproveitando o gancho da cirurgia, o que a senhora, imaginou que seria o R1 de oftalmo? O que a senhora romantizou e achou que: "Nossa, essa parte vai ser muito legal", e foi o oposto, e o que a senhora achava que ia ser muito ruim e você achou incrível no final? Olha, o meu R1 de oftalmo foi bem puxado. Eu É até estranho falar isso, mas eu sofri mais no R1 de oftalmo do que no R1 de geral, e eu vou te explicar por quê. O R1 de geral, a gente fica muitas horas lá, é é fisicamente muito intenso. Mas a oftalmo, do jeito que é a residência lá na USP, você tem que estudar muito. Então você passa menos horas no HC, beleza, você não dá plantão noturno, beleza, mas você chega em casa, a residência não parou, a residência não para nunca. Então você tem que estudar o tempo inteiro, você tá o tempo inteiro preocupado com os seus pacientes, porque como que é lá na USP, o paciente que você começa a acompanhar no começo do R1, ele é seu até o final do R3. Então isso gera uma responsabilidade muito grande, eu acho isso incrível, eu acho isso porque é como a vida real é, né, a gente acompanha os pacientes de forma longitudinal, a gente não vê uma foto, a gente vê um filme do paciente. Mas no começo, imagina, eu saí de uma coisa que eu tinha bastante noção, né, tinha terminado uma residência de cirurgia, pra começar a fazer uma coisa que eu não sabia nem medir a pressão do olho, aquilo me gerou uma angústia, eu me senti muito incapaz. Como que eu consegui cuidar do olho de alguém, sendo que eu não conseguia nem examinar aquele olho? Então, somando tudo isso, foi um ano bem difícil nesse sentido, eu não imaginava, eu achava que passei pela cirurgia, passo por qualquer residência, né. Na verdade não foi bem assim. O R foi puxado. Eh, Agora o que eu gostei, o que eu achei legal da residência, eh, a oftalmo, as pessoas são muito próximas, eu estava acostumada com uma residência que tinha muita gente, que as pessoas não se conhecem muito, mas na oftalmo no HC são 14 vagas, são três anos, então acaba que você fica muito próximo de todo mundo. Então a minha relação com os meus R iguais e R mais também, sempre foi muito boa, né, então a gente podia estar num dia ruim, mas você cruzava no corredor e via aquele seu amigo, você
você abrir um sorriso, e acho que isso foi muito gostoso. Inclusive, tem R igual a mim, que foi minha madrinha de casamento, pessoas que eu vou levar pra Legal. minha vida inteira. Então acho que o que me surpreendeu muito foi a relação dentro e não tem jeito. Residência, você não tá sozinho. Um dia você vai ajudar, um dia você vai ser ajudado. Você precisa ter uma relação boa com os seus colegas em todos os sentidos. Doutora, e qual o momento que a senhora parou e pensou assim: "Nossa, agora valeu a pena, realmente eu tô no lugar que eu deveria estar, esse momento me marcou de forma, assim, excepcional"? Essa é uma pergunta bem ampla, que eu imagino que muita gente vai ensaboaria essa resposta, mas eu tenho a resposta um momento Certeira, né? claro. Então, o meu R1 eu patinei bastante. Falei, sofri um pouquinho. O R2 também, eu achei que ia melhorar o R2, mas eu também ainda não tinha certeza se aquele era o meu lugar, até que eu comecei a operar faco. Quando eu comecei a operar faco, aí eu falei: "Gente, é isso". Catarata, cirurgia de a faco, né, que é a cirurgia de catarata, a facomulsificação com implante de lente intraocular. Pra mim, que fiz cirurgia geral, é a cirurgia mais linda da medicina. É uma cirurgia ela é limpa, ela é harmônica, ela é prazerosa, é delicioso operar catarata. Eu sinto saudade de operar catarata quando tô de férias. Sinto saudade, sim, de verdade. Eh, e o resultado do paciente depois é incrível. Primeira vez que seu paciente chega chorando pra você, falando que você não enxergava há anos e agora enxerga, assim, não tem como você não sentir, tipo, é isso que eu quero fazer da vida. Então pra mim, foi muito marcante. Quando eu comecei a facar, quando eu comecei a operar catarata, ficou bem nítido que eu tinha encontrado meu lugar, sabe. Legal. É uma cirurgia linda mesmo. Acredito que para vocês o pós-operatório seja, assim, espetacular, quando o paciente volta e tem alguns casos de 20/20, né, pós-operatório, então deve ser, assim, fantástico. Tem uma história específica, Mari, ainda falando disso, porque eu acho que essa vale a pena contar. Essa eu até contei essa história no meu discurso de eu fui oradora da turma na formatura da oftalmo e eu contei essa história porque ela é muito boa. Eu vou contar de novo pra você. Eu tinha um paciente jovem até, tinha uns 50 e poucos anos, e chegou pra mim com catarata, mas visão muito baixa nos 2 olhos, via, assim, vultos nos 2 olhos. Operei um olho dele, foi tudo bem, a cirurgia foi ótima. Ele voltou um mês depois da cirurgia, ele já tinha em 1 mês voltado com a ex-esposa, feito um canal no YouTube e se candidatado a vereador, em 1 mês. Imagina o que ele fez quando eu operei o segundo olho, né, ele virou presidente dos Estados Unidos. Então, pra gente ter uma noção como a gente muda a vida dos pacientes. Oftalmo, tem gente que fala: "Oftalmo não salva vidas", eu sentia muito isso quando eu comecei a oftalmo. Nossa, eu faço oftalmo, não salvo mais vidas. Mentira, salva muitas vidas, salva de uma forma diferente, sabe, de Aham. uma qualidade de vida também é vida. Então, ai, faca demais. Doutora, e a senhora falou que a senhora veio de uma família de oftalmologistas. A senhora tem algum mentor que te inspira, aquele mentor até mais bravo às vezes, que puxa a orelha e que hoje você para e pensa: "Nossa, realmente, olha, ele tinha razão, eu melhorei muito, eu evoluí muito". Tem alguém que te inspira além dos seus pais, assim, é um mentor que você leva pra vida, assim, que você ouve nos momentos difíceis? Ah, sim, meus grandes mentores são meus pais. Não tenho assim, não tem jeito. É, Sim. meus pais, sim, além de oftalmologistas maravilhosos, são pais maravilhosos, então eles com certeza são meus grandes mentores. Meu pai é especialista em córnea refrativa catarata, minha mãe é especialista em glaucoma, então eu tenho, mentores dos 2 lados. Mas já perguntou alguém que não seja da minha família, né. Aham. Tem o meu quando eu era R1, um meu amigo era preceptor, o Pedro Braga. Ele era preceptor na época, eu era R1 e até hoje ele fez retina, então eu ligo pra ele quase todos os dias, perguntando: "O que que eu faço com esse caso? Evoluiu assim o pós-operatório, o que que você faria?". Então é uma pessoa que é bom ter alguém assim, sabe, Uhum, você sim. vira sua referência. Então no mundo da retina, por mais que ele não seja muito mais velho do que eu, né, ele tem 4 anos a mais que eu, mas, é com certeza
a pessoa, assim, que eu tenho mais próximo, que eu de ligar estava com ele no telefone faz meia hora, inclusive, falando de cirurgia. Então é muito muito importante, acho que qualquer carreira, né, a gente ter alguém que a gente se inspira, que tem muito respeito, muito carinho, muita admiração, e essa pessoa pra mim é o Pedro Braga. Doutora, falando agora sobre carreira acadêmica, a senhora é professora do grupo Medicoff, foi preceptora. O que levou a senhora a carreira mais voltada ao ensino, né, a essa profissão de professora que é tão difícil, mas é tão linda também? Eu sempre amei, Mari, eu sempre amei. Tem uma foto minha que eu encontrei recentemente, eu acho que eu tinha 3 anos de idade, minha brincadeira era dar aula para as minhas bonecas, eu botava as bonecas sentadas e dava aula, eu sempre amei. E foi acontecendo de uma forma meio natural, assim, eh, entrar no Medicoff foi engraçada essa história, que eu o meu quem tinha sido meu preceptor na cirurgia geral é um dos donos do grupo Medicoff. E aí eu brinquei com ele, eu falei: "Ó, eu vou prestar oftalmo. Se eu não passar, você vai me dar de graça o curso ano que vem. E se eu passar, eu vou trabalhar pra você". Aí ele falou: "Fechado", dito e feito. Então eu tô no Medicoff vai fazer 5 anos, acho que quase desde que começou. Eh, e nesse caminho, a preceptoria era evidente que eu queria ir atrás. É bem concorrida a preceptoria na USP, né, tem toda uma questão de ranking. E eu desde o dia 1 da residência eu falei: "Gente, eu vou ser preceptora da graduação, essa vaga tem que ser minha". Eu amo, eu amo. Eu, assim, eu gosto muito de operar, muito, mas acho que dar aula ainda ganha. O prazer, quando você vê o olhar no aluno, assim, se iluminando de entender o que você falou, coisa que eu faço com muito prazer, com muito carinho, é coisa que melhora o meu dia mesmo. Tô tendo um dia difícil, eu vou dar aula, meu dia melhora. Então eu isso realmente eu sei que eu nasci pra fazer. E dar aula é algo que eu tenho, assim, amo de paixão. E Do essas coisas complementam muito, né, operar eu acho que é o equilíbrio é muito grande, porque na cirurgia você tá mais introspectivo, você tá mais na sua, pensando numa coisa técnica, e na aula você é tudo pra fora, tudo expansivo, eu adoro esse equilíbrio. É muito legal e é realmente você conseguir aprender e você conseguir muitas vezes acho que vocês acabam dando aula para graduação, né, e às vezes muitas pessoas e tudo bem também não gostam de oftalmologia, às vezes não tiveram contato, e aí você vê aquele aluno que falava: "Nossa, eu não gostava porque eu não entendia", e aí começa a gostar, realmente deve ser recompensador. Muito legal, muito legal. Doutora, e a preceptoria, ela abriu para a senhora alguma porta relacionada à carreira, networking, relacionada à carreira acadêmica mesmo? Com certeza, a preceptoria te coloca em contato com muita gente muito importante, que tem muitas opções de portas pra serem abertas. Eh, tem várias coisas ainda que estão acontecendo que eu te conto quando for a hora, mas tem algumas oportunidades legais, até fora do Brasil, eh, que eu vou a gente tem que sempre estar melhorando, né, então tem coisa boa aí pela frente, mas definitivamente tá nos meus planos fazer doutorado, continuar na USP, assim, como assistente, devolver pra USP tanto do que eu aprendi. Né. E é um processo, né, é uma coisa que vai levando tá indo aos pouquinhos. Legal. E doutora, como você lidou com a pressão da residência de cirurgia geral, da residência de oftalmologia, da performance do ranking que a senhora falou, como foi para a senhora? Tinha uma válvula de escape ali no esporte ou alguma coisa que trouxesse uma saúde mental ali, um livro, um café com os amigos? Alguma coisa a senhora usava de válvula de escape para conseguir lidar com essa pressão tão intensa? Isso eu acho muito legal você tocar nesse assunto, porque às vezes a gente fala carreira, 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 e a gente é muito mais do que só a nossa carreira. Sim. Equilíbrio é muito importante. Eh, eu sou muito família, muito gosto de estar muito com minha família, com os meus amigos, com meu agora marido, que você sabe, né, que eu casei mês passado, então, eh, tudo isso acho muito importante.
não ficar só realmente tem gente que fica bitolado, que não consegue viver nada além daquilo, e a gente precisa nós somos seres múltiplos, né, a gente Sim, precisa cuidar de todas as partes de nós. E outra coisa pra mim que foi essencial, que eu acho que eu levei a residência muito melhor por conta disso, foi a corrida. Como você comentou, eu corro meu hobby é correr maratona, um hobby bem tranquilinho. Eu corri uma maratona por ano da residência, porque é uma coisa que me dá foco, minha vida parece ficar mais organizada quando eu tô treinando pra maratona, sabe. Uma coisa que me permite cuidar do meu corpo, cuidar da minha cabeça também. Então, assim, definitivamente, acho que não fazer esporte é completamente fora de questão, né. Aí cabe à pessoa escolher o que ela gosta mais, o que gera mais relaxamento, o que, gera um benefício maior, mas eu acho que passar por uma residência sem esporte é fazer mal pra você, aquele clichê, velho clichê, né. Como que a gente vai cuidar dos outros se a gente não cuida de nós mesmos? Então, eu acho essencial. Eu defendo muito, eu pergunto para os R1s: "E aí, como é que tá na academia?" Porque a gente precisa cuidar dessas outras partes da gente. E claro, eu acho assim, eu sou muito fã de terapia. Eu sou assim, não necessariamente a pessoa precisa ter, ter um diagnóstico, depressão, ansiedade, não precisa ter diagnóstico nenhum. Eu acho um negócio muito importante, porque é muita pressão mesmo, né, qualquer residência, a vida do médico, não só a residência, a vida do médico é uma vida muito estressante. Então, eu sou muito fã de terapia, eu acho que é uma coisa essencial pra gente cuidar, manter todos os as partes da nossa casa, né, da nosso toda a ser, engrenagem, né, funcionando. tem que se cuidar como um todo, senão pira mesmo, pira, ainda mais na cidade que tem São Paulo. É. Sim, verdade. Doutora, e o que a senhora acha relevante para os alunos, tanto da graduação quanto os novos residentes, focando mais para os alunos da graduação desenvolverem como competência, em relação ao internato ou ciclo clínico, para quem está começando o ciclo básico, que a senhora viu que na sua trajetória deu certo e se fosse um conselho, a senhora falaria: "Não, eu faria isso, acho que isso deu certo, isso não". Pra quem quer prestar oftalmo especificamente, Sim, sim. eu acho que a principal dica que eu posso dar é não se feche dentro do oftalmo, tá. Eh, Faça liga em outras coisas, conheça a medicina como um todo, porque os melhores oftalmos que eu conheço são excelentes médicos. Essa história de: "Ai, depois quando você tá no oftalmo começa uma nova medicina, oftalmo não é médico", eu realmente abomino quem fala esse tipo de coisa, porque não tem nada disso. Oftalmo é medicina sim, é uma medicina linda. É uma medicina que a gente tem pouco contato na faculdade, mas não é por isso que ela não é medicina, a gente não vai abandonar nada do que a gente aprendeu na graduação. Então meu conselho número um é se formar um bom médico, com certeza. E a segunda coisa é começar a investir, acho que desde cedo, em publicação científica, tá. De novo, não necessariamente precisa ser em oftalmo. Se você tiver certeza que você quer oftalmo, aí beleza, legal, você vai já conhecendo as pessoas, né, entrando no meio científico. Mas se você não tem certeza, não precisa necessariamente ser. Comece uma iniciação, comece a aprender a fazer ciência, porque hoje em dia isso é, assim, uma coisa Base, né. é básico, é básico. Ainda tanto do ponto de vista, tipo, de necessidade mesmo, que isso acaba sendo bom pra você, ponto, quanto pensando em prova de residência. Hoje em dia tá muito concorrido. E quem não tem publicação, quem não tem pôster, quem não foi em congresso, quem não fez iniciação, perde muito ponto de bobeira. Então acho que são esses meus os 2 grandes conselhos. Filhos, né. Doutora, o que a senhora sonha em construir ainda na oftalmo nos próximos anos em relação ao projeto, pesquisa? A senhora tem mais vontade de fazer esses projetos de voluntariado? Ano passado a senhora foi para o Pará, se a senhora quiser comentar também sobre a experiência, acho que é uma experiência bem relevante, né. Isso é uma coisa que eu sempre me encantei, é por expedições que levam saúde para regiões remotas, eu sempre tive paixão por isso. Meu pai, quando era pequeno, ele ia muito
ia com uma ONG pra Amazônia operar os índios, e eu tinha muito essa vontade em mim desde sempre. No ano eu amo. Ano passado eu fui foram 3 expedições. Eu fui uma para o Rio Grande do Sul, nas regiões que foram muito destruídas com as enchentes do ano anterior, então uma região bem carente do ponto de vista, já era uma região, eu fui numa cidade chamada Dourado do Sul, que já não tinha nenhum oftalmologista antes das enchentes, nem no particular, nem no SUS, nem no convênio, nada. E, além disso, veio as enchentes, deixou 95% da cidade embaixo de água. Então você imagina como estava a situação de saúde. Então a gente foi fazer atendimento lá. Fui para o meio da Amazônia, fui pra tríplice fronteira, na região de Tabatinga, lá no Alto Rio Solimões, com as pessoas da saúde, que é uma ONG que eu sou apaixonada. Que também do Rio Grande do Sul também fui com eles, fui de novo pra Amazônia, e tô doida pra ir de novo, tô maluca pra ir de novo, porque é uma ONG que eu adoro, adoro, adoro. É uma ONG que meu pai participava quando eu era mais nova, então tá na história da família. E aí a gente passamos 10 dias no meio da floresta amazônica, construímos um hospital no meio da floresta, e Legal. foram dias e dias de cirurgia oftalmológica, catarata e pterígio. E o que foi muito legal dessa experiência única, assim, a gente poderia passar o podcast inteiro falando dessa experiência. Mas o que foi muito legal, além de fazer as cirurgias e ver os pacientes enxergando depois, incrível, é a oportunidade única deles fazerem isso, é que algum médico tinha que ficar responsável pela triagem, né, então, como a gente fazia? Construir esse hospital e algum médico tinha que ir nas aldeias indígenas, né, nas comunidades, pra ver quem precisava e quem não precisava de cirurgia. E eu era essa médica. E, era a equipe volante que chamava. Então eu passava cada dia num lugar mais remoto, de barco, horas e horas de barco, dormindo, eh, na comunidade indígena. Conheci pessoas incríveis, tenho história pra contar pra vida inteira, dessa experiência da Amazônia, que definitivamente não foi a última. E aí depois ainda, no mesmo ano passado, eu me dediquei bastante a isso, que eu adoro. Ano passado eu fui também pra Ilha do Marajó, no Pará, que aí foi um projeto da USP mesmo, que chama-se Bandeira Científica. E aí vão, acho que mais de 150 profissionais, de diversas especialidades também para fazer atendimento, em regiões carentes, cada ano é num lugar diferente. Então, sim, sensacional, é uma coisa que, já o gancho da sua pergunta, uma coisa que eu definitivamente quero fazer pra minha vida, é pelo menos 1, 2 vezes por ano, e mais se der, mas o voluntariado nesse contexto de levar a saúde para o nosso Brasil é uma coisa que me enche os olhos de uma forma, hum, não dá pra explicar, tem que viver. Doutora, e para a gente ir fechando esse podcast, um conselho que a senhora daria para os novos R1, para quem está começando a residência em oftalmologia agora, que acabou de ingressar, está nos primeiros passos ali do R1? Primeira coisa, parabéns! Vocês escolheram a melhor especialidade que vocês poderiam, tá. Pra mim, oftalmo é o gabarito dentro da medicina, então vocês gabaritaram essa escolha. Parabéns. E eu acho que o meu conselho é: sejam curiosos, porque o que vai fazer você aprender, o que vai fazer você se diferenciar, vai ser esses pequenos detalhes. Poxa, hoje mesmo o R1 acabou de começar hoje no HC, né, porque ele tem um mesinho de curso básico, começou hoje. O R1 do meu lado, no interesse, perguntou, eu estava na vitrectomia, né, o que que era aquele cabo, o que que era aquela seringa, o que que era aquele, cara, isso é muito legal. Isso vai fazer você aprender muito mais do que chegar em casa, abrir um livro e ficar lendo. Então seja curioso, pergunte, não fique com dúvida. Esse momento que você tem, que você é R1, é a hora de perguntar, porque ninguém espera que você saiba nada mesmo, então aproveite para tirar dúvida, pra ser curioso. Acho que as melhores pessoas que eu conheço são pessoas muito curiosas, então a curiosidade é algo que vai te diferenciar sem sombra de dúvidas. E claro, o que já é óbvio, né, o comprometimento, isso eu não preciso nem falar. Eh, mas acho que ser curioso é uma coisa que
hoje em dia diferencia muito, né, no mundo com o ChatGPT, todo mundo vai lá e bota no ChatGPT as coisas. Não não é tanto por aí, pergunta para as pessoas, tenta aprender com a experiência das pessoas que que passaram por isso antes. Acho que isso é um conselho bom. Doutora, uma dúvida que eu não te perguntei. Por que a senhora escolheu, retina e vítreo? Por que o fellow de retina e vítreo dentre todas as especialidades, assim, o que te brilhou os olhos na retina e vítreo? A retina, ela tende a ser a especialidade da oftalmologia mais conectada com o restante, né, as outras áreas da medicina. Então, a gente, por conta da vasculatura da retina, a gente tem muitas doenças retinianas que, na verdade, são um reflexo de doenças sistêmicas e vice-versa. Isso sempre me encantou muito. E, além disso, tem um certo glamour na retina, você vai ver quando você for residente, pelo menos pra mim, tem um certo glamour na retina, de que você tá na parte de trás do olho onde ninguém chega, sabe, só o retinólogo chega lá atrás. Então, tem esse glamourzinho também, mas a resposta é essa questão que eu te falei de ter um contato maior com outras áreas da medicina, as hospitalidades são ótimas, são lindas também dentro da oftalmo, mas a retina é mais a minha cara. Cirurgias maiores, cirurgias mais desafiadoras. Legal. Doutora, e um conselho que a senhora daria para os internos que estão passando agora nos estágios de oftalmologia, que estão passando nos outros estágios também? Acredito que a curiosidade também seja um ponto muito positivo em qualquer momento da graduação, né. Mas assim, outro conselho que a senhora daria é uma mensagem para finalizar para os estudantes de medicina. A gente sabe que tá difí que a gente vemos várias notícias, né, sobre a dificuldade crescente para passar na residência, tá mais concorrido e tudo mais, mas uma mensagem final para persistam, não desistam, vai dar certo. Acho que com certeza persistam, né. O que eu acredito muito é que, o que é nosso tá guardado de uma certa forma. Sim, Sim. tem muita gente, sim, tá mais difícil. Mas se você fizer o seu, se você se di você vai se diferenciar. Se você se dedicar, se você estudar direitinho, se você se formar um bom médico acima de tudo, você vai se diferenciar. Então, eu nunca me fiquei muito nessa noia, porque eu acho que, nossa, tem gente que fica pensando: "Nossa, são tantas vagas para tantas mil pessoas", tipo, tá, mas quantas vagas você precisa? Você precisa de uma. Eu lembro de pensar eu sempre fui muito positiva, eu sempre pensei muito positiva e eu acho que isso, né, acaba voltando pra gente. Pensa: "Tá, tenho 10 vagas pra isso, tem 10 vagas pra isso". Não tem 10, na verdade tem 9, porque uma já é minha. Você tem que aceitar isso, tem que se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar, sabe. Então é isso, fazer o seu, estudar direitinho, fazer muito simulado, mas não bitolar nisso. Lembrar que você tem que ser um bom médico acima de tudo. E aí as coisas vão vir naturalmente se você se dedicar. Eu acredito muito nisso, muito nisso. Doutora, muito obrigada pela conversa, foi muito inspiradora. Acredito que quem está assistindo vai ouvir vários trechos várias vezes como inspiração e vai deixar naquele momento que você está com dificuldade ou quer desistir. Foi realmente, assim, fantástica. Agradeço imensamente a senhora. Se a senhora quiser divulgar o seu Instagram para o pessoal conhecer mais, ver mais a rotina, fique à vontade. Bom, eu não tenho Instagram eu tenho um Instagram profissional, que é o @oftalmologia.martinez, é realmente bem profissional. Legal. Se alguém quiser ver, assim, estilo de vida, não é um Instagram profissional, é o meu Instagram pessoal, é @carolina_m_martinez, tudo junto, Martinez com S, mas assim, é estilo de vida. Eu mostro a minha vida dentro do oftalmo, não fico falando de
casos clínicos, não. Mas, enfim, se alguém quiser bater um papo sobre oftalmo, me acha lá no Instagram, a gente conversa, vai ser um prazer. A Mari sabe o quanto eu gosto disso, de conversar sobre isso, então vai ser um prazer conversar. Eh, e é isso, foi um prazer enorme. Obrigada, honrada com o convite. Obrigada, doutora.